Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos falar de um tema que gera muita confusão e preocupação, que é o inventário de bens negativo. Conosco, Josana Xavier. Boa tarde. Obrigada, Sônia, pela oportunidade. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema que é tão importante e tão relevante para todos. Ricardo, Josana e Jossana. Eu acho tão bonito Jossana e eu quero enquadrar a Jossana dela, mas não entra de jeito nenhum. Mas Josana também é bonito, Jossana é bonito, né? E aí a gente se perde um pouco nessas particularidades de cada nome, né? Ricardo, que é o nosso comunicador, eterno comunicador do Balanço Geral. Ô, Sônia, obrigado. Ao Conceito Podcast. Obrigado, um prazer estar aqui com você, tendo a oportunidade de tirar dúvidas, né? E a gente abusar um pouquinho do conhecimento de uma profissional, né? Como ela. Ricardo, muitas vezes a gente imagina, né? A pessoa morreu, o que ela vai deixar? Ela vai deixar patrimônio. Você nunca pensa que um dia aquela pessoa pode deixar um monte de dívida e que geralmente quando a pessoa deixa patrimônio, aparece um monte de gente para querer fazer o inventário correndo, né? Justamente. E quando é negativo, doutora, quem é que vai atrás para tentar buscar quem que herda essa dívida, né? Vamos dizer assim, né? Então, vamos partir do princípio que, para surpresa de muitos, a dívida, ela só vai ser... transferida. Na verdade, ela só vai ser adimplida, ela só vai ser paga nos limites do patrimônio. Se houver uma dívida maior do que o patrimônio deixado, infelizmente, os credores ficarão no prejuízo. No Código Brasileiro, pois já eu falei que iam ter surpresas. Olha que notícia boa. Pela legislação, você não sucede a dívida. A não ser que você também seja obrigado com aquela dívida. Por que que as instituições financeiras pedem o aval dos sócios quando a empresa pede uma operação? Porque ela quer comprometer, além do CNPJ, ela também quer comprometer o CPF. Então, se você tem uma dívida em conjunto com alguém, ok. Agora, se não tem patrimônio suficiente para arcar com a dívida, infelizmente os credores ficarão no prejuízo. Mas aí abrange somente os sócios, por exemplo. Se uma empresa contraiu um empréstimo e aí, por alguma eventual circunstância, um desses sócios venha a falecer, o sócio tem que pagar porque ele é uma pessoa arrolada como avalista, correto? Mas os herdeiros, esses também não assumem, né? Os herdeiros só vão assumir no limite do patrimônio deixado. Correto. Então, você não sucede em dívidas se não houver patrimônio. Se tem patrimônio... Vai liquidar no limite do valor do patrimônio. Se a dívida é maior do que o patrimônio, essa diferença, ela vai ficar descoberta. Ou seja, tem a dívida, tem uma empresa, a empresa está totalmente negativa, aí só que o CNPJ tem esposa. Aí, se tiver em nome da esposa e em nome dos filhos, que também são herdeiros legais, pega todo o patrimônio, tanto dos filhos como da esposa. Tá, vamos dar um passo atrás para a gente entender. Por quê? Quando você fala que um dos sócios faleceu, a gente tem que entender que quem morreu foi o CPF, não foi o CNPJ. Então, e o que aquele CPF tem daquele CNPJ? Ele tem obrigações e direitos. Então, a única coisa que vai ser, digamos que consolidada, é correspondente àquela cota daquela pessoa que faleceu. Então, se tem mais dívidas ou não e os outros têm condições de tocar o negócio, o que vai ser liquidado ali ou resolvido é só o pertinente ao CPF que faleceu. Então, quando a pessoa, falece e ela tem uma empresa, a gente tem que primeiro que olhar qual é a natureza dessa empresa. Porque se for um MEI ou um empresário individual, vocês vão entender que o CPF meio que se confunde com o CNPJ ali, que é uma pessoa só, né? Então, ele vai... essa empresa vai ser baixada e vai ser tudo resolvido ali no inventário dele. Agora, se eu tenho mais sócios envolvidos, aí já é outra
problemática. Porque tudo vai se resolver somente relacionado àquele CPF. E aí é importante que a empresa tenha a disposição de como vai se dar essa sucessão desse CPF, desse sócio que faleceu. Se os filhos vão assumir, se os filhos terão direito ou não, aí é importante ver o contrato social dessa empresa, o que ele fala. Porque se ele for silencioso, a legislação já prevê que os filhos podem ou não assumir. Vamos voltar para essa questão empresarial daqui a pouquinho, para a gente partir para o início, o inventário. Nós temos hoje uma pessoa que veio a falecer e o primeiro passo é contactar um advogado para poder abrir o inventário. Né? O que é abrir o inventário? É fazer uma busca dos bens que a pessoa tem. Né? E aí depois distribuir a partilha, né? Seria isso? Exatamente. Vamos explicar passo a passo para que o povo entenda. O objetivo do inventário é transferir a titularidade do patrimônio deixado e resolver as obrigações também deixadas pelo falecido. Esse é o objetivo dele. E o inventário só vai ter inventário de pessoa física, CPF. Né? Eu não tenho inventário de uma empresa. O que vai vir para o inventário, caso essa pessoa tenha uma empresa, são as cotas dessa empresa. Entendeu? E se a pessoa ela tem dívidas que ela vai ter que... vamos atrás delas, né? Que são os tributos, né? Agora, tem dívida que é de cartão de crédito, que é de débito com supermercado. Como é que fica essas dívidas? Então, quando ocorre a morte, né, daí se dá a abertura da sucessão. E nessa abertura, os herdeiros legais, eles têm que nomear esse inventariante. E esse inventariante, ele tem responsabilidades e deveres. Então, esse inventariante, acompanhado de um advogado, ele vai ter que declarar e buscar todo o patrimônio e todas as obrigações que esse falecido deixou. Então, ele vai ter isso. Ele vai ter que ir na instituição financeira lá e ver quanto é que ele deve, quanto é que ele tem na conta corrente. Então, os herdeiros, em comum acordo, vão nomear um inventariante. Se não houver a concordância ali, vai ter que tentar buscar um terceiro, né, que vai ser, digamos, necessariamente imparcial. Alguém do núcleo familiar? A princípio, sim. A princípio, sim, vai ser um dos herdeiros ali. Mas pode, acontece casos, às vezes, principalmente quando é inventário judicial, que às vezes envolve brigas, aí o próprio juiz determina quem é que vai ser o inventariante. Uma coisa interessante, que quando a pessoa, né, o CPF falece, o termo é esse? Dá baixa no CPF, na linguagem policial. Deu baixa no CPF do cidadão. Vem a óbito, né? Aí ela colocou uma coisa assim, aí você vai até a instituição financeira para ver, né, se existe dívida. Precisa ir até a instituição financeira, até as pessoas que você deve, ou as pessoas vêm até você, doutora? Então... Eu acho que até a instituição financeira, ela vem até você, né? Porque hoje em dia, essa comunicação, a partir do momento que você registrou o óbito no cartório, tem um sistema interligado ali, que hoje a instituição financeira já vai ficar sabendo que o devedor dela lá faleceu. Aí porque tá... Entendeu? Então, assim, isso, exatamente. Então, a depender das obrigações que ele tiver lá, ele vai assim, epa, eu vou ter que ir atrás. Acontece de casos onde os herdeiros não abrem inventário, porque às vezes sabe que já tem um comprometimento muito grande ali. E deixa então, caducar. Às vezes tentam dilapidar o patrimônio de outra forma. E aí os credores têm que ir lá para requerer a abertura do inventário. Porque o credor legítimo, ele é legítimo para requerer a abertura de um inventário, se necessário. E tem casos de débitos que também, com o falecimento, se encerra a obrigação de pagamento, né? Sim, a gente tem aí o seguro prestamista. Então, se ele tinha alguma operação de crédito que tinha seguro, esse seguro vai ser cessado. Entendi. Só que em vários casos, né, principalmente quando o tomador já tem uma idade mais avançada, às vezes acontece de você nem conseguir fazer seguro. Na questão de patrimônio, geralmente a esposa, ela é herdeira e meieira.
No caso da dívida, ela também é herdeira e meieira? E você podia explicar, né, o que é herdeiro e meieiro, né? Sim, exatamente. Já pegando um gancho, a meação, ele é um instituto do direito de família. Ou seja, a meação ela vai valer tanto para o divórcio quanto na herança. A meação é o direito que ela tem em vida sobre aquele bem. Aí você tem que olhar o regime de casamento que foi constituído ali. Agora, a herança, para ela ser herdeira, aí eu já vou para o Instituto da Sucessão. Então, eu vou olhar as regras da sucessão. E, normalmente, ou ela vai herdar ou ela vai mear. Tem uma situação que ela herda e meia ao mesmo tempo. As demais, ou ela vai ser herdeira ou ela vai ser meeira. Sobre o bem que ela é meeira, ela não vai ser herdeira. Entendeu? Não. Não? É porque, até onde eu entendo, a herdeira é dos 100% de patrimônio, que é da família, 50% é da mulher. Sim. Essa é a meação. Os 50%, que é os 50% que é do marido, né? Ali, vamos fazer uma conta aqui, de 4 filhos e a esposa, para ficar uma conta certa. Aí seria 10% de cada filho, mais 10% da mulher. Ou seja, a mulher é herdeira e meieira, ela já tem 50%, mais 10% que ela é meieira. Herdeira e meieira. Só que aí você vai ter que entender que nesse patrimônio eu tenho bens comuns e bens particulares. Nos bens comuns, ela vai ser meieira. Ponto. 50% ela já tem. Os outros 50% vai ser só dos herdeiros. Porque nesse bem comum, onde ela tem a meação, ela só vai ser meeira. Tá. Aonde for patrimônio particular dele, ou seja, ela não meia porque é patrimônio particular dele, ela vai ser herdeira. Então, acho que assim vai ficar mais fácil. Né? E acho que a informação importante para esclarecer aqui é saber. No caso do marido ter um débito, faleceu, esse débito será transferido aos filhos, à esposa. Eu acho que a dúvida maior é essa, não é isso? Isso ela já explicou no início, que no caso, tendo patrimônio para quitar... Abate no patrimônio. Abate no patrimônio. Não tendo patrimônio, todo mundo vai ficar... porque a dívida aí, eu quero saber se seria 50%... Mas não vai ser transferido para as outras pessoas. Ou, neste caso, seria 60% da mulher. Não, nesse caso, a dívida foi contraída na constância, né? Ok. Foi. Aí vai ser, é 50% dele e 50% dela. Essa é a obrigação, né? 50% dele, 50% dela. Tanto aí, da mesma forma que eu divido o patrimônio, eu vou dividir a dívida. Entendeu? Então, se a dívida que ele contraiu ali em vida, na constância do casamento, essa dívida é 50% dele, 50% dela. Só que, como é uma dívida comum, ela só vai herdar 50%. E os outros 50% vai dividir entre os herdeiros dele. Entendi. Que é o quinhão ali, que é o quinhão de cada. Mas e aí? Aí a pessoa não quer assumir, a pessoa não quer nem fazer o inventário. É isso que ocorre, infelizmente, muito. Por quê? Quando não se tem muitas dívidas e não se tem patrimônio nenhum, os herdeiros, para não terem os seus bens afetados, porque em regra não pode, mas eles têm que, no mínimo, fazer o inventário negativo para quê? Para ter um instrumento ou judicial ou uma escritura pública para comprovar que aquele falecido não deixou patrimônio nenhum. Então, ele vai ter uma escritura lá atestando que não existe, porque foram feitas buscas, pesquisas e não foi encontrado nada. Então, através desse documento, ele consegue comprovar para os credores que não existe patrimônio a declarar para honrar com aquelas dívidas. Se os herdeiros não fizerem isso, eles podem responder com o seu patrimônio. Tá, mas quando não tem... Se eles não fizerem isso. E quando não tem patrimônio, não deixou absolutamente nada, isso não precisa ser feito com o advogado, pode ser feito no cartório mesmo? Se tiver inventário, precisa de um advogado, tanto o extrajudicial quanto o judicial. O inventário sempre vai ser assistido o que não precisa ir para o judiciário. Isso, pode ser feito no cartório, mas isso. Precisa de um advogado para poder fazer. Precisa de um advogado sempre, porque é o advogado quem vai ali... Exatamente. Por isso que
O inventário hoje, ele tem um custo ali de aproximado entre 12% a 20% do patrimônio. Porque você tem os honorários advocatícios, os impostos e as custas do cartório também, que não é barato. Então, assim, né? Então é melhor não morrer, né, doutora? Se a gente pudesse evitar, era o melhor. Mas, infelizmente, a gente sabe que não tem como. O ideal é a gente fazer o planejamento sucessório. Tá Esse certo. é o ideal. A gente está falando de marido e mulher. Existe também filhos que já têm empresas constituídas, que têm vida própria. Se ele vem a óbito e ele, nesse período aí, constituiu dívida, de quem é a responsabilidade da dívida? Segue a mesma, digamos que o mesmo raciocínio. Ele tem patrimônio? O filho tem patrimônio? Se ele não tem patrimônio, infelizmente, porque o que normalmente acontece? As instituições, quando vão conceder empréstimo, às vezes ela pede o aval do pai. Então, o pai se comprometeu com aquela dívida ali. Mas se é uma dívida, digamos, simples, que não tem aval, não tem nada, o credor vai ficar a ver navios, se ele não tem patrimônio nenhum para arcar com aquilo. Mas e quando a pessoa tem filho menor, ela tem patrimônio para arcar, mas o patrimônio que ela for arcar ali, ela vai sim, a esposa vai ficar no negativo, mas ela tem filho menor. E aí? Vamos lá, então. Então, eu tenho um casal casado vamos colocar que é pelo regime de comunhão parcial de bens, certo? O quinhão dela, se a dívida foi constituída ali junto com o patrimônio, digamos assim, ou seja, metade da obrigação é dela, metade da obrigação é dele, né? Então, é como se eu usasse essa metade dela para arcar com essa obrigação e essa metade dele também, independente se vai ter filhos ou não. Então, assim, o que tem que ter cuidado é que, às vezes, as pessoas se preocupam muito com os bens, né? E esquecem das dívidas. Então, se ela não tem vínculo nenhum com aquela dívida, vamos supor que foi uma dívida que foi contraída antes, né, do casamento. E aí ela vai ter resguardado ali naquele patrimônio a meação dela, que não vai poder ser afetado por essa dívida, já que ela não tem essa obrigação. Agora, se a dívida tá ali tudo junto, como se diz, o ônus e o bônus, aí vai sobrar para ela. Porque hoje não tem essas questões, né, Ricardo? As pessoas em morarem junto, muitas das vezes você não tem como declarar, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que a pessoa a data certa. Junto. Então, quando se fala de dívida, então, aí é que você quer ficar menos tempo possível, né? Eu morava só 2 anos com a pessoa, entendeu? Tem como também o outro, né, a pessoa, o credor, ele tem como fazer esse levantamento aí e falar, não, entendeu? Ela tem muito tempo e ela é responsável, corresponsável. Tem como ou não? Judicialmente, a gente pode discutir tudo, né? Então, se o credor ele tiver conhecimento disso, o que ele vai fazer é acionar o judiciário para tentar fazer isso, porque o credor é o maior interessado, né? Desse ponto de vista. Vai tentar apresentar provas. Ele vai tentar isso. Se ele conseguir comprovar, aí vai depender do que ele conseguir comprovar. Porque eu acredito que ainda tenha muito marido, né, que constitui dívida e não fala para a esposa. Então, assim, muitas das vezes a esposa é pega de surpresa na hora. Não está nem sabendo, não né? Imagina. Às vezes o rombo que tem ali por trás. Exatamente. A pessoa morre no outro dia, você já tomou ódio da cara da pessoa, de tanto assim, tanto de tanto problema que a pessoa deixou. Aí o que vai valer é tentar, né, comprovar isso também ao judiciário de que aquele dinheiro não foi usado para outros fins, porque às vezes acontece muito da pessoa ir lá contrair uma dívida, às vezes ainda usar a dívida com a amante, às vezes, aí você toma mais raiva, isso. Toma então, raiva assim, infelizmente a gente sabe que tem, assim, tem exemplo para tudo. Você tá falando isso aí, não é o caso aqui. Eu fui no velório uma vez, chegando no velório, a mulher chorando, era um casal assim aparentemente bacana. De repente chegou uma outra pessoa e a outra pessoa também era amante. Chorou também. Passou a noite inteira, tá? No outro dia, pela manhã, a esposa não derramou mais uma lágrima. E eu sou capaz de dizer que se ela toca no nome dele assim, é porque alguém às vezes dá uma forçada, porque realmente mas imagina, duro, né? A situação. É duro, né? Você convive com uma pessoa, um relacionamento,
constitui uma vida ali, tem filhos, família, e aí nesse momento que já é de dor, de tristeza, você ainda recebe essa notícia de que você foi traído, traída, é horrível. E ainda mais com dívida. Nossa, imagina. Aí o negócio realmente, né, sai de dá vontade de tirar ele de lá do caixão e matar de novo. Matar de novo. O tapa. Mas aí, doutora, o que seria o ideal? O marido ou a esposa, que muitas também têm empresa, fazer um demonstrativo ano a ano com a família, assim, eu acho que deixar... a pergunta nem é essa. A pergunta é essa. Existe uma forma de se buscar esse demonstrativo, de pesquisar isso antes da coisa, né, acontecer? Sim, uma vez que você, né, se você vai ser obrigada, você também tem direito de saber disso antes. Então, a esposa, para se resguardar, ela provavelmente sabe quais instituições financeiras, né, que ele opera. Então, é ir junto. Tem como descobrir? As instituições financeiras não fornecem, né? Se você... Você, de alguma forma, você está obrigada, porque tem certos casos que você tem que assinar. Né? Em regra, você deveria ter que assinar. Então, isso aí já é algo que você pode ser discutido lá na frente. Epa, eu não assinei. Vocês sabem que ele o regime de casamento é esse. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa se declara lá como solteiro. A maioria das pessoas... Aí cabe à instituição também ter que conhecer o cliente. Então, assim, vocês entendem que é uma faca meio que de dois gumes? Porque a instituição também tem que fazer valer isso. Se ele está lá se declarando como solteiro, aí já é uma brecha para outra parte conseguir... Exatamente. Beneficiar, porque... ele tá aí como solteiro. Se ele não me consultou para contratar, eu também não sou obrigada com isso. Mas aí vai ter que ser discutido, porque com certeza, né, terão outras provas que poderão colaborar. Doutora, eu acredito que aconteça muito mais o contrário. Inventários que tenha bens, que são bem-sucedidos, do que negativos, né? Sim. Inclusive, o inventário negativo, ele não está nem na legislação, para vocês terem uma ideia. Ele não tem um regramento, ele não está previsto, né? É algo que teve que ser criado pela doutrina e pela jurisprudência justamente porque para tentar para que os herdeiros não fossem afetados em seu patrimônio quando os credores vêm cobrar. Inclusive, teve uma ação trabalhista, salvo engano, foi em São Paulo. O juiz, mas nesse caso, os herdeiros se recusaram a fazer o inventário negativo. Nesse caso, o juiz colocou os herdeiros no polo passivo. Ele chamou os herdeiros para ação. Olha, já que vocês não vão fazer, então vocês responderão, porque vocês não estão conseguindo comprovar aqui que não tem bens. Nós falamos sobre a questão de chegar no óbito, na hora da divisão, o patrimônio responde. Mas, se a maior dívida for com o governo tributarista, no caso de ter patrimônio, o governo pega a parte dele. E se não tiver com que pagar os tributos do governo, o governo perdoa? Então, o que acontece? Os créditos tributários, eles estão na terceira faixa, né? Digamos assim, que a ordem dos credores, a primeira são os de natureza alimentar, que são trabalhistas, alimentícios e tal. Sanou todos esses, vão para o segundo, garantia real, que são os créditos de hipoteca, ali. Terceiro são os créditos tributários. Se não tem bem, se não tem como subsistência. Eu não vou dizer que é um perdão, é um prejuízo que eles vão tomar. Se aparecer alguma coisa, né? Porque a gente sabe que se não foi nada ocultado e se não aparecer nada, ficou no prejuízo isso, entendeu? Se não teve bem suficiente para satisfazer. Mas a cobrança vem em nome de toda a família? No inventário. Nesse caso, em tese, a dívida é do falecido, certo? Uhum. A dívida está no nome dele. E eu tenho ali o inventariante, só que a dívida vai continuar no nome dele.
naquele CPF, o que for constituído depois, não tem nenhuma ligação, porque o CPF já vai ter o inventariante, a pessoa que é determinada, né, para poder cuidar do inventário, ele assume como se fosse um procurador ali. Isso. Ele tem, né, deveres e obrigações. Ele tem que prestar conta, né, daquilo que está sendo feito. Então, e ao mesmo tempo ele tem que buscar tanto, né, os débitos quanto os créditos e proteger, né, o patrimônio ali do espólio, que é da figura que a gente chama, né? Quando você tem uma pessoa que representa, né, o inventário, mas tem algo, né, que te contribui com você ali, um patrimônio, um dinheiro, aí você vai fazer ali as jogadas ali para ver o que paga, o que não paga, é fácil, né? O problema é você estar ali com o inventário totalmente negativo, você olha para ele e fala assim, o que eu vou fazer? E quando é dívida trabalhista? Você tem um funcionário dentro de casa, não vou nem falar de empresa. Como é que fica? Eles estão na primeira ordem ali. Então, em tese, se tem patrimônio, a primeira dívida que eu vou arcar é com essas. É com a dívida trabalhista, com a dívida ali de empregados, pensão alimentícia. Esse é o primeiro grupo. Chamado para subsistência, né? No caso, eles são os prioritários dos prioritários, né? Eles estão ali na primeira... O ideal aí é virar o ano, a pessoa pegar uma certidão negativa de tudo. Eu vira e mexe, eu pego certidão negativa de todos os tributos. É prudente, né? Entendeu? Aí eu vou pegando, porque às vezes você deve algumas coisinhas pequenininhas, já aconteceu comigo. Eu já tive meu nome no SPC por causa de 20 e poucos reais. Porque eu nem sabia o que era esse 20 e poucos reais. Acontece. Tem uma situação que acontece com muita frequência, eles usam seu CPF, pegam seus dados, abrem contas de telefones em algum lugar. Essa preocupação de você expor demais, né, seus documentos, né, que a lei de proteção de dados está aí, mas infelizmente a gente sabe que as pessoas acabam burlando. Eles abrem aí contas em seu nome e adquirem algum tipo de débito e você pouco sabe, né? Você não tem nem conhecimento. Aí você só vai saber numa situação dessa. Eu acho que é um bate-papo muito interessante, mas eu falo assim, no meu caso, eu tenho dúvidas que eu falo assim, como é que está o meu amanhã? Então aqui não é uma consulta. Faz o Pix depois. Faz o Pix da consulta. Amanhã. Porque a gente tem quando você tem um marido do lado, que tem uma empresa, você acaba descansando na pessoa. É uma preocupação natural. Mas você descansa na pessoa, mas na verdade você não sabe. Se você me perguntar assim hoje, como são a saúde financeira em termos de órgãos, em termos de órgãos de governo, a saúde financeira, eu não sei te dar essa resposta. Porque você se dedica uma vida inteira como companheira, como sócia. Mas eu não sei errado. E ali, e depois você acaba não sabendo como é que está a saúde financeira da empresa, da família. E aí, num momento já de tristeza, de estar ali, e aí ser surpreendido com isso é desagradável. Mas, assim, essa visão sua é espetacular. Eu acho que é o que toda, né, independente se é a mulher, se é o homem, vocês precisam, a outra parte precisa de estar inteirada e saber exatamente qual é o terreno que ele está pisando. Mas aí a pessoa pode até julgar, né? Mas não, está sendo mercenário, está pensando no dinheiro. Não, está pensando na saúde, na financeira e na sucessão, na vida que continua de quem está aqui. Né? Porque, na verdade, o casal, isso deveria ser regra e não exceção. Essa transparência, essa parceria, isso deveria ser nada mais ser natural. Sociedade, né? Exatamente. Isso deveria ser natural, mas infelizmente, principalmente, eu acho assim, essa nova geração pode ser que já venha com isso. Mas principalmente os mais antigos, né? Qualquer coisa que você fala de patrimônio já é um bicho de 7 cabeças. Até o próprio pai, né? O próprio pai e mãe, se fala de patrimônio, tem todo não posso falar. É uma sensação de afeto, é uma sensação de amor. Porque se você tem uma família, você tem que se preocupar. De que forma essa família vai conseguir continuar caminhando, né? É verdade. Eu achei interessante. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que assim, deu para tirar muita dúvida, mas ao mesmo tempo gera muita preocupação, né? Que como várias mulheres, eu tenho certeza
que talvez não participa tão ativamente da saúde financeira da família, seja ela a nível de família e de empresa, né? Então, fica aí uma preocupação que nós, mulheres, né? Quando eu falo nós, mulheres, fica pensando assim, nossa, será que toda mulher vai ficar viúva? Entendeu? Os homens, só os homens que morrem, entendeu? Mas quando a gente fala como mulher, a gente sempre usa essa questão, né? Até um termo errado que a gente usa, que a gente acha que nós vamos perpetuar e os homens não, né? Mas que as nossas mulheres não morram viúvas. É porque a gente se cuida mais. Não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente começar a preocupar, nunca é tarde, né? Muito obrigada pela sua participação. Nada. Ricardo, meu doutora, a gente tem que agradecer mesmo, porque é uma simpatia, uma jovem, operadora do né? direito, jovem, tão bem informada, e acho que a gente, quando faz esse tipo de programa, a gente está prestando um serviço importante para a sociedade. E realmente, e essa questão assim, do negativo me chamou muito a atenção. Ricardo, meu comunicador predileto. Obrigado, eu que agradeço. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.